O aeroporto fervilhava de vozes apressadas, malas arrastadas e anúncios abafados pelo altifalante. Malik segurava sua pequena mochila com força. Dentro dela, levava apenas o essencial: um livro de aventuras amarrotado, uma jaqueta leve e o bilhete de avião que o pai lhe dera com tanto carinho na noite anterior. Era a primeira vez que viajava sozinho. Malik estava nervoso, mas também entusiasmado. O seu destino era especial: a casa da sua avó, que morava numa cidade litorânea onde o céu parecia fundir-se com o mar. A fila do balcão de check-in parecia interminável, mas Malik, como seu pai lhe ensinara, manteve a postura. Quando chegou a sua vez, caminhou até ao balcão com passos confiantes, colocando o bilhete sobre o balcão demasiado alto para ele. A mulher atrás do computador, de cabelo preso num coque apertado e óculos a escorregar pelo nariz, nem olhou para ele de imediato. "Documento de identificação?" perguntou, sem levantar a cabeça. Malik tirou do bolso o passaporte que o seu pai organizara cuidadosamente e estendeu. Finalmente, a mulher ergueu os olhos e o seu olhar mudou. A expressão tornou-se fria e desconfiada. Ela franziu o senho, como se a simples presença do rapaz fosse um problema. "Esse bilhete", murmurou ela, digitando furiosamente no teclado. "Tenha certeza de que é seu?" Malik piscou o olho, confuso. "Sim, senhora. O meu pai comprou-me um. Ele disse-me para vir hoje." A mulher soltou uma risadinha seca, balançando a cabeça como quem ouve uma piada má. "Claro que disse, não é?" comentou em tom baixo, mas o suficiente para Malik ouvir. "Crianças como tu acham que podem enganar toda a gente." Antes que Malik pudesse responder, ela puxou a passagem com força para si, quase rasgando o papel, apertou o bilhete como se fosse lixo. Olhou à sua volta, como se estivesse à procura de aprovação dos outros funcionários, que apenas fingiram não ver. O menino sentiu o rosto a esquentar. Lutou contra as lágrimas que ameaçavam formar-se. Ele não queria chorar. "Não ali." "Olha, garoto", continuou ela, agora com uma voz mais alta, "a primeira classe não é para todos. Nem todos têm dinheiro para pagar por isso, percebe?" Algumas pessoas na fila começaram a olhar na direção deles. Malik encolheu os ombros, tentando desaparecer. Ele tentou explicar. "É que o meu pai trabalha com aviões." Mas ela já balançava a cabeça, interrompendo. "Trabalha com aviões." "Claro." A voz dela carregava um sarcasmo cruel. "Talvez como carregador de bagagens." Um homem mais velho na fila pigarreou, desconfortável. A funcionária não se apercebeu. Malik procurou o telemóvel no bolso, desesperado. As suas mãos tremiam. Discaram um número que sabiam de cor. 3 toques. 4 toques. "Filho?" A voz do outro lado era calma, firme e familiar. Malik respirou fundo. "Pai, há um problema no check-in." Antes que pudesse continuar, a mulher arrancou-lhe o telemóvel da mão. "Não vamos ligar a mais ninguém agora, meu amigo." E desligou o telefone com um estalo. Malik arregalou os olhos, sem conseguir acreditar no que estava a acontecer. De repente, ouviu-se um barulho agudo no saguão, uma notificação de chamada nos altifalantes. A mulher olhou à sua volta, irritada. "Senhora Patrícia Martins, por favor, dirija-se imediatamente ao balcão de supervisão, setor A." A cor desapareceu do rosto dela. Antes de sair, lançou a Malik um olhar venenoso, como se ele fosse o culpado. "Fique aí. Não mexa em nada." Deixou-o sozinho no balcão. Malik apertou os punhos. Não sabia exatamente o que o seu pai ia fazer, mas, pela primeira vez naquela manhã, sentiu uma pequena centelha de esperança reacender dentro de si. Ele não estava sozinho. E Malik sentia que algo estava prestes a mudar. Malik permaneceu parado, como a mulher mandara, mas o coração dele batia tão forte que parecia querer saltar-lhe do peito. As pessoas na fila cochichavam, algumas lançando olhares curiosos, outras desviando os olhos, fingindo que não tinham visto nada. O menino olhou para o relógio acima do portão de embarque. O tempo passava. Estaria a perder o voo? A poucos metros dali, uma senhora simpática, de cabelo grisalho e olhar bondoso, aproximou-se dele. "Está tudo bem, querido?" perguntou em voz baixa, como se não quisesse chamar a atenção. Malik limitou-se a sentir, envergonhado. Não queria causar problemas. Só queria fazer a viagem como toda a gente. Pouco depois, reapareceu a funcionária Patrícia,
com um rosto rígido e uma supervisora ao seu lado, uma mulher de terno cinzento, expressão severa e prancheta nas mãos. Aqui está ele, disse Patrícia, apontando para Malik como se este fosse um objeto esquecido. A supervisora agachou-se um pouco para ficar à altura do menino. Chamas-te Malik, certo? Perguntou, com voz firme e mais gentil. Malik confirmou com a cabeça. Tem o seu bilhete e os seus documentos? Ele estendeu o bilhete e o passaporte rapidamente. A supervisora analisou tudo, folheando-o com atenção. Tudo está em ordem, disse ela, erguendo as sobrancelhas, surpreendida. Patrícia tentou explicar-se. Achei apenas estranho. Ele não parecia, ela parou, como se percebesse que qualquer palavra a mais só pioraria a situação. A supervisora interrompeu-a com um gesto. Senhora Martins, venha comigo, por favor. Agora. Antes de sair, a supervisora olhou para Malik com um sorriso breve. Fique tranquilo. Vamos resolver isto rapidamente. Patrícia foi levada para uma sala no fundo, ouviam-se os seus passos firmes ecoar pelo saguão. Malik sentiu um peso a sair-lhe dos ombros, mas a tensão não tinha passado. O seu telemóvel vibrou no bolso. Uma mensagem piscava no ecrã. Espere aí. Estou a chegar. Era do seu pai. Malik franziu o sobrolho. Como? Estou a chegar? O seu pai estava numa reunião importante naquela manhã, ou pelo menos era o que Malik pensava. Minutos depois, o som distinto de sapatos a bater no chão de mármore chamou a atenção de todos. Malik virou-se e viu uma figura conhecida aproximar-se com passos decididos, o seu pai, David Carter, vestindo um terno elegante e com uma expressão séria. O ambiente pareceu congelar. Passageiros e funcionários desviaram os olhos para observar. David caminhou até ao balcão e agachou-se diante do filho. Estás bem? Perguntou, a voz carregada de preocupação, mas também de algo mais profundo, uma firmeza que Malik raramente via. Estou, Malik respondeu, com a voz embargada. Mas ela disse coisas mais. E quase rasgou a minha passagem. David respirou fundo, controlando a raiva que fervilhava por baixo da superfície. Levantou-se e voltou-se para a supervisora, que regressara ao balcão. Bom dia, disse ele, com polidez fria. Sou o David Carter. Carter? A supervisora piscou o olho, como que a reconhecer o nome. David tirou uma credencial do bolso interior do casaco e estendeu-lhe. A mulher pegou nela e empalideceu ao lê-la. Era uma credencial de proprietário, não apenas de uma companhia aérea, mas de uma das principais parceiras daquele aeroporto. Sr. Carter, gaguejou ela. Não sabíamos. Não saber é um problema, disse David com calma cortante. E julgar pelas aparências é ainda pior. As pessoas à volta cochichavam mais alto, com os telemóveis discretamente erguidos para gravar a cena. David voltou a olhar para o filho. Ninguém te vai impedir de voar hoje, Malik. Nem hoje, nem nunca. Malik sentiu uma onda de orgulho e segurança aquecer-lhe o peito. Pela primeira vez naquele dia, Malik abriu um sorriso tímido. No entanto, David ainda não havia terminado. Quero falar com o diretor do aeroporto. Agora. A sua voz não admitia discussão. A supervisora acenou rapidamente para um funcionário, que correu para cumprir a ordem. Entretanto, Malik segurava firme a mão do pai, sentindo-se, finalmente, invencível. Ele já não era invisível. Ele era visível. E seria ouvido. O diretor do aeroporto chegou em poucos minutos, acompanhado por 2 assistentes que pareciam não saber se corriam ou caminhavam. Tratava-se de um homem baixo, de terno impecável, rosto ansioso e sorriso nervoso. Senhor Carter! Exclamou, estendendo-lhe a mão com pressa. Sou o Eduardo Bastos, o gerente-geral deste terminal. Peço 1000 desculpas por qualquer inconveniente. Por favor, diga-me como podemos corrigir isso imediatamente. David apertou a mão do homem com firmeza, mas sem sorrir. Corrigir? Repetiu, com voz serena. Não se trata de uma bagagem extraviada, Sr. Bastos. Estamos a falar de preconceito. De um menino de 12 anos tratado como criminoso só por existir. Bastos limpou a testa suada com um lenço branco. Eu compreendo. Lamentamos profundamente. David cruzou os braços, dominando a presença dele o saguão. E lamento ainda mais por vocês. Ele fez uma pausa, deixando que o silêncio pesado falasse por si. Por que isso não será resolvido com um pedido de desculpas?
As pessoas à sua volta continuavam a observar. Algumas filmavam discretamente. Outras limitavam-se a escutar, como se testemunhassem algo maior do que imaginavam ao entrar no aeroporto naquela manhã. Bastos pigarreou, tentando recuperar o controlo. Se houver algo que possamos fazer, uma compensação, arriscou ele. David sorriu, mas foi um sorriso frio. O meu filho vai embarcar como planeado. O seu olhar endureceu. Em primeira classe. Sem mais constrangimentos. E espera um pedido formal de desculpas para ele antes da partida. Bastos assentiu com vigor. Claro. Claro. Respondeu David. David olhou para Malik e suavizou o tom de voz. Está tudo bem, filho. Piscou-lhe, depois. És mais forte do que qualquer ignorância. Malik respirou fundo. De alguma forma, o medo que sentirá antes desapareceu, dando lugar a algo novo, orgulho. Enquanto o gerente se afastava a correr para se desculpar, a supervisora voltou ao balcão, visivelmente envergonhada. Malik, começou ela, hesitante, queremos pedir desculpas sinceras pelo que aconteceu. Patrícia, a funcionária que o tratara tão mal, estava atrás dela, com a cabeça baixa. A sua postura não denotava mais arrogância. Só havia vergonha. Malik olhou para elas, o seu pequeno coração a debater-se no peito. Parte dele queria gritar, perguntar por que razão era tão difícil para algumas pessoas verem-no verdadeiramente. Porém, limitou-se a sentir em silêncio. Por vezes, pensava ele, o simples facto de permanecer de pé era a resposta suficiente. A supervisora prosseguiu. Estamos a organizar o seu embarque imediato, Sr. Carter. A forma como pronunciou o senhor demonstrou respeito genuíno. David acenou ligeiramente com a cabeça, satisfeito. A funcionária entregou a Malik um novo cartão de embarque, plastificado e com um discreto selo dourado no canto, prioridade máxima. Boa viagem, Malik, disse ela. O menino pegou no cartão com cuidado, como se fosse algo precioso. Sorriu brevemente, mas o seu sorriso era apenas para ele mesmo, uma promessa silenciosa de que nada daquilo o definiria. David acompanhou Malik até a entrada da zona de embarque. Ficarás bem? Perguntou ele, ajoelhando-se para ficar à altura do filho. Malik assentiu, e pela primeira vez naquele dia, a sua voz soou forte e segura. Sim, pai. Eu sei quem sou. David sorriu, desta vez de verdade, com um orgulho transbordante nos olhos. É isso que interessa, Malik. Sempre. Abraçaram-se por um instante breve, mas cheio de significado. Malik caminhou em direção ao portão, onde uma comissária sorridente o aguardava. Antes de passar, Malik virou-se uma última vez para olhar para o pai. David acenou em resposta. Malik acenou de volta. E, então, atravessou para o outro lado, rumo ao avião que o aguardava, não apenas como um passageiro, mas como alguém que, ainda que jovem, já aprenderá a voar acima dos julgamentos. O avião aguardava na pista, com a escada estendida e o sol da manhã a brilhar suavemente sobre a fuselagem prateada. Malik caminhou com passos firmes, sentindo o peso da mochila nas costas, mas também sentindo uma leveza no peito. Foi recebido por uma comissária de bordo sorridente, uma mulher alta de cabelos castanho claros presos num coque elegante. Bem-vindo a bordo, Sr. Carter, disse ela com gentileza. Estamos muito felizes por tê-lo conosco hoje. Malik sorriu timidamente, não estando habituado a tanto respeito por parte de estranhos. A comissária acompanhou-o pela cabine, passando pelas fileiras de assentos até chegarem à primeira classe, onde poltronas largas e confortáveis se alinhavam em pares. Este é o seu lugar, disse ela, indicando uma poltrona junto à janela. Se precisar de alguma coisa, é só dizer, está bem? Malik assentiu e acomodou-se na poltrona, que mais parecia uma poltrona de cinema do que um assento de avião. Havia uma manta cuidadosamente dobrada, um travesseiro macio e, no ecrã pequeno à sua frente, o menu do voo já o saudava. Bem-vindo, Malik. Ele respirou fundo, olhando pela janela para a pista movimentada. Ainda sentia o eco do que acontecerá no aeroporto, mas agora era pequeno e distante, como uma sombra que o sol começava a dissipar. Minutos depois, enquanto os outros passageiros embarcavam, um rapaz loiro de cabelos despenteados sentou-se na poltrona ao lado. Olá, disse o menino, sorrindo amigavelmente. Chamo-me Thomas. Eu sou o Malik, respondeu, sentindo-se mais à vontade. Também estás a viajar sozinho? Perguntou Thomas, ajeitando o cinto de segurança. Estou, respondeu Malik.
Estou a visitar os meus avós. Que bom! Vou encontrar a minha mãe. Ela mora noutra cidade. Thomas fez uma pausa e, depois, apontou discretamente para as poltronas largas. É a primeira vez que viajo neste lugar. Nunca tinha conseguido. Malik sorriu. Eu também. De alguma forma, a conversa com Thomas fez Malik esquecer, por momentos, o episódio desagradável. Riram juntos das instruções engraçadas da comissária de bordo na demonstração de segurança, comentaram o cheiro agradável que vinha da cozinha do avião e escolheram filmes para ver. Quando o avião descolou, Malik sentiu aquela sensação de frio na barriga que sempre sentia quando o chão se afastava. Olhou para baixo e viu o aeroporto a encolher, os carros a tornar-se pontos minúsculos, o mundo inteiro a parecer caber na palma da mão. Lá de cima, pensou, não é possível ver cor, roupa ou o rosto das pessoas. Só há movimento, só a vida. A altitude oferecia uma perspectiva diferente, uma que Malik prometeu a si mesmo nunca esquecer. Durante o voo, a comissária de bordo trouxe uma bandeja especial para Malik. Havia um bilhete cuidadosamente dobrado sobre a bandeja. Intrigado, Malik abriu o papel. A letra era caprichada. A verdadeira grandeza não está em como os outros nos veem, mas em como escolhemos levantar-nos. É uma honra tê-lo conosco hoje. Equipa de bordo. Malik pestanejou várias vezes, sentindo os olhos a encher-se de lágrimas. Era apenas uma viagem de avião, como ele sabia. Mas, de alguma forma, era muito mais do que isso. Era a confirmação de que, mesmo num mundo imperfeito, havia espaço para o respeito, a gentileza e para recomeçar. Depois da refeição, Malik e Thomas divertiram-se a jogar no sistema de entretenimento do avião, a rir e a competir para ver quem acumulava mais pontos. Horas depois, o piloto anunciou que já se estavam a aproximar do destino. Malik olhou novamente pela janela. O céu tingia-se de dourado e as nuvens pareciam montanhas de algodão iluminadas pelo sol. Fechou os olhos por um momento, absorvendo a sensação. Ali, naquela poltrona de couro macio, nas alturas, não era apenas um menino injustamente julgado. Ele era alguém que tinha escolhido voar mais alto. E essa seria uma escolha que o acompanharia para o resto da vida. O avião tocou o solo com um solavanco, fazendo Malik segurar-se com firmeza aos apoios da poltrona. Era sempre o momento que mais o deixava nervoso, mas desta vez havia algo diferente. Em vez de medo, sentia excitação. A aterragem era mais do que uma chegada. Era um marco, a prova de que tinha superado um desafio maior do que imaginava. Enquanto faziam a rotação na pista, Thomas virou-se para ele, animado. Ei, Malik, foi muito bom conhecer-te. Vais voltar neste voo também? Malik riu. Acho que sim. Só vou ficar alguns dias. Thomas estendeu o punho para um aperto de mão amigável, que Malik retribuiu com um sorriso. Quando as portas se abriram e os passageiros começaram a levantar-se, a comissária aproximou-se de Malik novamente. Malik, podemos pedir-lhe que aguarde um minuto no seu lugar? Temos algo especial para si. Ele ficou curioso, mas assentiu, ficando sentado enquanto Thomas se despedia, acenando enquanto saía do avião. Pouco depois, a porta da cabine do piloto abriu-se e um homem alto, com um uniforme impecável e um sorriso caloroso, aproximou-se dele. Sou o Malik Carter? Perguntou o homem. Sou, senhor. O piloto sorriu ainda mais. Chamo-me Capitão Henrique Souza. Fiquei a saber do que aconteceu antes do voo. Ajoelhou-se para ficar à altura de Malik. Só queria que soubesses que não é o que representas que assusta algumas pessoas. É o quanto brilhas. Malik piscou, comovido com as palavras. Obrigado, senhor, disse ele, com a voz um pouco embargada. O capitão estendeu-lhe a mão. Gostaria de visitar a cabine de comando? Malik arregalou os olhos. A sério? Mais do que a sério, respondeu o capitão, piscando o olho. Com o coração a bater forte, Malik seguiu o piloto até a frente do avião. A cabine estava cheia de botões, luzes intermitentes e mostradores, parecendo uma mistura de laboratório e nave espacial. O capitão sentou-se no banco do piloto e fez sinal a Malik para se sentar ao seu lado. Aqui é onde controlamos o voo, explicou, enquanto mostrava os instrumentos. Cada botão tem uma função, cada decisão é importante. Tal como na vida. Malik ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. És mais forte do que imaginas, Malik, disse o capitão, olhando-o com seriedade. Nunca te esqueças disso.
Tiraram uma fotografia juntos, que a comissária de bordo imprimiu rapidamente e colocou num pequeno porta-retratos de plástico. Antes de sair, o capitão entregou-lhe também um distintivo dourado com as asas da companhia aérea. É um presente para lembrar que pode voar para onde quiser, disse. Com o distintivo preso à camisa, Malik desceu finalmente do avião, sentindo-se diferente. Mais importante. Mais leve. No terminal de desembarque, avistou os avós à sua espera. A avó, de vestido florido e sorriso largo, acenava com entusiasmo, enquanto o avô, de bengala e boina, acenava mais discretamente. Malik correu até eles e perdeu-se num abraço apertado que parecia ter o poder de apagar todas as dores que aquela manhã lhe causará. "Meu menino valente!" exclamou a avó, afagando-lhe o rosto. "Como correu a viagem?" perguntou o avô, a ajustar a boina. Malik sorriu. "Foi incrível, avô." Exibiu o distintivo com orgulho. "Aprendi que, por vezes, temos de ultrapassar os problemas." Os avós trocaram um olhar emocionado. "E sempre o poderá fazer", disse o avô, com a voz grave, mas cheia de ternura. Enquanto caminhavam para o estacionamento, com as malas atrás deles, Malik sentiu que aquele dia, por mais difícil que tivesse começado, se transformará em algo que ele jamais esqueceria. Não se tratava apenas de viagens, aeroportos ou aviões. Tratava-se de si mesmo. Sobre saber quem era, independentemente da opinião dos outros. Era sobre entender que, no fim, quem tem asas de verdade, ninguém pode impedir de voar. No banco de trás do carro, enquanto cruzavam a estrada arborizada rumo à casa dos avós, Malik observava o mundo passar pela janela. O distintivo dourado ainda brilhava na sua camisa, como uma pequena estrela pessoal. A avó cantarolava baixinho uma música antiga no banco da frente e o avô falava sobre as mudanças na cidade, apontando para as novas lojas e praças. "Tudo muda, Malik", dizia ele. "Mas o que temos aqui dentro", apontou para o peito, "precisa de permanecer forte." Malik guardou aquelas palavras no coração. Chegaram à casa dos avós, uma construção simples com um jardim cheio de flores coloridas e uma varanda de madeira que rangeu sob os seus passos. Mal Malik atravessou a porta, o cheiro de pão fresco e café envolveu-o. "Fizemos as vossas comidas favoritas", disse a avó, piscando-lhe o olho. Na cozinha, a mesa já estava posta com pão de queijo, bolinhos de chuva e sumo de laranja fresco. O amor transbordava em cada pormenor. Durante o lanche, riram, contaram histórias antigas e Malik falou sobre o amigo que conheceu no voo, sobre o capitão que o convidou para a cabine e sobre a sensação incrível de observar o mundo do alto. No entanto, foi só mais tarde, sentado no quintal sob o céu estrelado, que Malik teve o seu momento mais especial. O seu avô, com a voz grave e calma, puxou uma cadeira ao seu lado. "Malik, há uma coisa que quero que saibas", começou ele, olhando para o céu infinito acima deles. "O mundo nem sempre reconhece o seu valor de imediato. Algumas pessoas vão tentar diminuir-te sem sequer te conhecerem. Mas isso nunca, jamais, define quem você é." Malik ouviu em silêncio, sentindo o peso e a força daquelas palavras. "És filho de reis e rainhas, de sonhadores e construtores. Em ti corre a coragem de gerações." O avô sorriu, orgulhoso. "Lembra-te disso sempre que tentares voar e alguém te tentar prender no chão." Malik sorriu de volta, emocionado. Naquela noite, antes de dormir, Malik pegou no distintivo com o desenho das asas e colocou-o sobre o criado mudo, ao lado da fotografia que tirou na cabine do avião. Fechou os olhos, mas o sono demorou um pouco a chegar. A sua mente voava, sonhava com novos lugares, com amizades inesperadas, com desafios superados e com orgulho nos olhos dos avós. Sonhava com um mundo onde, independentemente da cor da pele, da idade ou da aparência, todos pudessem embarcar para os seus próprios destinos sem serem questionados ou humilhados. Sabia que um dia ajudaria a construir esse mundo. Do outro lado da cidade, a gerente do aeroporto, a mesma que tentará humilhá-lo, terminava o seu turno. Ela receberá, horas antes, uma carta de advertência oficial da companhia aérea, após a reclamação formal feita pelo próprio presidente da empresa, o pai de Malik. Ali, sentada na sua sala fria e vazia, a mulher refletia sobre as suas ações. Por vezes, as lições mais duras vêm da maneira mais inesperada. Dias depois, quando chegou o momento de regressar a casa, Malik embarcou noutro voo, desta vez com confiança e a cabeça erguida. Na fila do embarque, outro funcionário,
Um rapaz simpático sorriu para ele e disse: Boa viagem, Sr. Carter. Malik retribuiu o sorriso, sentindo o coração aquecer. Sim, pensou ele. O céu era grande o suficiente para todos. E ele estava apenas a começar a sua jornada. Porque quem tem asas de verdade, ultrapassa todos os obstáculos.